Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas. A gente vai explicar para vocês como fazer, dar algumas dicas de como melhorar alguns decalques, também ensinar como fazer do zero. Mas esse primeiro vídeo que a gente vai trazer para vocês é falando sobre como colar o decalque para ele não ficar distorcido. Isso é uma coisa que acontece bastante quando a gente está fazendo tatuagem, que é a gente colar ele de uma posição que a pessoa não está de uma posição natural e depois ele fica distorcido. Então a gente gravou alguns videozinhos no TikTok, a gente postou lá, a galera gostou bastante, porém no TikTok a gente acaba deixando o conteúdo muito sintetizado, ele acaba ficando muito compactado e a gente não consegue explicar melhor as coisas. Então a gente vai pegar esses vídeos do TikTok, assistir com vocês, quem não nos segue lá, segue ali no TikTok agora. E a gente vai pegar esses vídeos e explicar direitinho com calma o porquê de cada um dos decalques que a gente foi explicando para vocês ali, e espero que essas dicas funcionem e ajudem vocês. Então vamos dar uma analisada agora nesse vídeo. Eu vou ir dando pause para explicar para vocês por que eu estou explicando, dando essas explicações ali. Elas são um pouco mais aprofundadas, como eu falei, então a gente vai entendendo isso agora, tá? Nunca colhem o decalque na costela com o braço para trás e o tronco torcido. O desenho vai ficar desfigurado assim que a pessoa voltar para a posição normal. A pessoa vai dar uma... Ó, aqui é importante falar, tá? Essa primeira forma é errada, porque apesar do decalque ter saído correto aqui nessa primeira parte, aqui nessa forma, a gente tá com o braço lá para trás, então só dessa forma ele tá certo, entendeu? A partir do momento que a gente colou o decalque com a pessoa com o tronco virado, todo esse resto aqui, ó, toda a parte que a gente tem um movimento natural, ele já deixa desfigurado o nosso desenho. Ele só vai ficar correto quando a gente tiver com o braço lá para trás, o que acaba atrapalhando bastante, tá? Então, vamos ver a forma correta. Vai dar uma levantada no braço com o braço alinhado. Deixa eu voltar um pouquinho. Para a posição normal. A pessoa vai dar uma levantada no braço com o braço alinhado no corpo. E aí a gente cola o decalque, que dessa forma ele só vai ficar desfigurado quando a gente torcer o tronco e correto na posição natural. Ó, aqui, claro, eu tô levantando o braço, então ele vai ficar um pouquinho mais esticadinho para cima, né? Mas ele fica correto com a posição natural. O que eu quis falar nesse ponto aqui, tá? Que é o seguinte, vou mostrar para vocês. Agora hoje vai ficar um pouquinho baixo, mas vou explicar para vocês, tá? O que vocês fazem nesse caso é o seguinte, ó. Levanta um pouquinho o braço e a pessoa fica de lado. E aí ela pode colar o decalque aqui embaixo, tá? Então, ó, levanta um pouquinho o braço, sem fazer muita força para não esticar aqui. Levanta um pouquinho o braço e cola o decalque aqui. Pode levantar até aqui assim. Cola o decalque, faz a colagem e ele fica direitinho. Aí depois, na hora de tatuar, a pessoa pode levantar o braço, inclusive deve levantar o braço assim e esticar, para fazer bastante força para esticar essa região e vocês conseguirem pigmentar de uma forma mais fácil. Principalmente porque na costela é uma pele muito flácida e acaba sendo bastante problemático para pigmentar. Então, durante a colagem do decalque, vocês não podem mudar a pessoa de posição, tá? Natural. Decalque na lateral do braço, a gente nunca usa o braço dobrado. E esse aqui é bem importante falar, tá? Eu vou ficar interrompendo, mas vai valer a pena. Esse é bem importante falar porque é o seguinte, normalmente quando a gente coloca o decalque no braço, na lateral, a gente coloca assim, ó, ou a pessoa dobra o braço, ou a pessoa ela tá com o braço bem dobrado, ou às vezes ela tá com o braço muito esticado, ó, esticou demais o braço. Não adianta, tá? Tu tem que deixar o braço em posição natural, ó. Essa é a posição natural, não é assim. Assim tá diferente, assim é a posição natural. Então se vocês conseguirem deixar sempre na posição natural, fica melhor, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente estica o braço, esse desenho ele vai ficar ovalado. Olha a diferença. Vai ficar desfigurado. A melhor forma é deixar a pessoa em pé, com o braço esticado, sem fazer força, colar o decalque. E o resultado vai ser um trabalho sem distorção, até mesmo quando a gente flexionar o braço, ele vai ficar menos distorcido do que se a gente colar com o braço flexionado e depois esticar o braço. Nunca colhem o decalque na coxa com a pessoa sentada. Por mais que isso fique mais confortável para ela, esse aqui é muito comum acontecer, tá? É muito comum. A gente coloca a pessoa sentada para colar o decalque na coxa. E isso não pode. A pessoa tem que estar em pé e tem que estar em pé numa posição natural. Ela não tem que estar, por exemplo, com a perna mais para frente, tá? Com o tronco torcido ou alguma coisa do tipo. A pessoa tem que estar com a perna de uma posição natural, tá? Da forma que ela fica em pé naturalmente. Porque senão... essa área é uma área que distorce bastante, tá? Ela não parece, mas ela distorce bastante. Então, se vocês colocarem com a pessoa sentada, vai acontecer isso aqui, ó. O desenho ele vai ficar desfigurado assim que ela ficar em pé e vai estragar o resultado do teu trabalho. A melhor forma é colar o decalque com a pessoa em pé, em posição natural. Dessa forma o desenho não fica desfigurado e o resultado do trabalho de vocês vai ficar muito melhor. Essa é a primeira parte do vídeo, a gente vai mostrar uma segunda parte que é um pouquinho mais longa. Vocês viram que em 1 minuto a gente tentou explicar vários decalques, é um pouquinho mais complicado de explicar eles, mas a galera consegue pegar a ideia principal. A ideia principal é o seguinte, a pessoa tem que estar na posição mais natural possível. Praticamente sempre. Existem alguns casos onde a pessoa não precisa estar na posição natural, mas normalmente ela vai ter que estar na posição natural porque senão o decalque ele desfigura muito. Agora a gente vai olhar a segunda parte, o segundo vídeo, para entender um pouquinho melhor sobre isso. Ó, vamos lá. Tatuagem no pescoço é comum a pessoa dar uma inclinada na cabeça e esticar um pouquinho o pescoço para caber o decalque melhor. O que acontece é que quando a pessoa volta para a posição normal, esse desenho ele fica desfigurado e aí não fica bacana, não fica o ideal do que a gente quer de um decalque no pescoço. Vou ter que dar um pause aqui.
Isso é bem importante no decalque no pescoço, tá? Porque o que acontece? É muito comum no decalque do pescoço, não só... A gente até pode alinhar a pessoa, deixar a pessoa alinhadinha. E a pessoa vai fazer isso aqui, ó. Ela vai colar o decalque, ela vai fazer isso aqui. Ela vai dar um espaço, supondo que é no lado, né? Se for embaixo, ela também vai fazer isso, tá? Ela vai dar um espaço para colar o decalque. Tu tem que dizer para a pessoa para ela ficar natural, tá? Porque se ela fizer isso aqui, vai acontecer o que a gente vai ver no vídeo, ó. O correto nesse caso é alinhar a cabeça, deixar o queixo alinhado com o corpo numa posição natural, que dessa forma, quando a gente cola o decalque, ele fica... Aí ficou direitinho. Olha a diferença. Ó, quando a gente está na posição natural, colando o decalque da forma errada. E da forma correta, ó. Correto, e a gente está com o decalque já bem melhor, ó. Posição natural, que dessa forma, quando a gente cola o decalque... Pronto, perfeito, tá? O decalque, ele, aqui nessa parte até parece que ele tem uma distorção, mas é porque aqui a gente tem um volume do pescoço, né? É importante entender esse volume também do corpo, do pescoço no caso, né? Mas também, por exemplo, assim, ó, perguntaram, mas e quando o decalque é muito grande, o que que faz? Aqui o que a gente está passando é a ideia, não do decalque em si. Inclusive falaram, geométrica assim não tem que fazer no pescoço. É verdade também, geométrica é bem complicado no pescoço, mas até dá para fazer em alguns casos. Mas esse desenho ele é só para mostrar como ele distorce fácil, porque às vezes a gente coloca uns desenhos e eles não aparentam estar tão distorcidos, tá? Então, por exemplo, se o decalque é grande, normalmente a gente vai dividir no meio o decalque para fazer dois lados. Então, colar primeiro esse lado, depois o outro, ou tanto faz a ordem, né? Ou até a gente pode fazer três lados. A gente pode fazer o lado daqui e o lado do meio. No meu caso, vocês podem ver que eu tenho a garganta muito saliente, tá? Então aqui é bem difícil de colar decalque. Nesse caso, teria que dividir essa parte aqui, tá? Em duas. Então colar esse lado, depois esse. Porque aqui o papel vai dobrar muito, tá? E aí depois a gente cola a lateral. Até poderia fazer no meio, cortar no decalque no meio, colar aqui e depois colar para lateral, tá? Mas é importante tirar o molde da pessoa para vocês fazerem desenho e não só fazer o desenho e sair colando, porque ele pode não ficar muito bom. Também tem o caso da tatuagem do pescoço quando ela vem até o queixo aqui, certo? Nesse caso, a pessoa vai colar assim, tá? O que tem que fazer, o tatuador nesse caso tem que fazer, é entender essa distância, fazer a parte de baixo do decalque um pouco mais esticada, para quando a pessoa baixar, esse decalque ficar mais corretinho, tá? Então o desenho é legal dar uma esticada, porque a pessoa vai ter que colar assim. A não ser que tu cole em dois tempos, né? Então, daqui para baixo, aí pode colar com a pessoa assim, e depois daqui para cima com a pessoa deitada, mas também em posição natural, mas é um pouquinho mais complicado, é mais fácil esticar um pouquinho o desenho ali. Ele fica correto e ele só vai desfigurar quando a gente mover a cabeça de um lado para o outro, o que seria o natural de qualquer tatuagem. Dessa forma, o teu desenho fica certinho, sem ficar distorcido, tu fica com uma tatuagem no pescoço. Olha a diferença do decalque de frente. Ele tá, quando a gente olha de frente, a gente muito percebe bacana. Que ele tá correto, tá? Diferente do outro aqui, ó. Quando a gente fez o errado, ó. A gente percebe que essa bola tá distorcida. Não tá? Fica bacana. Vamos lá. No pescoço muito bacana. Tatuagem nos dedos também é bem comum a gente fazer a colocação do decalque com a mão fechada. O problema de colocar com a mão fechada é que normalmente a tatuagem nos dedos são desenhos delicados e aí quando a gente abre a mão, nossos dedos voltam para a posição normal e esse desenho ele fica desfigurado. Olha como o desenho fica muito desfigurado quando a gente faz no dedo, tá? Principalmente no dedo com a mão fechada, ó. A gente tem dois círculos aqui, tá? Dois círculos. E quando a mão estica, fica ovalado, os dois ficam ovalados. Então, normalmente, quando a gente faz um coraçãozinho e cola assim, tá? Com a mão aberta, quando a gente... Com a mão fechada, desculpa. Quando a pessoa abre a mão naturalmente, aquele coraçãozinho fica achatado, tá? Muitas vezes não tem problema, mas é só para vocês prestarem atenção que pode ter problema quase sempre, na verdade. O correto nesse caso é colar o decalque com a mão aberta ou levemente flexionada, fazer a colagem do decalque. Esse levemente flexionado que eu digo é o seguinte, ó, é não fazer com a mão aberta assim, tá? Pode fazer com a mão aberta assim, ó. O que vocês poderiam fazer também é pegar por exemplo, um tubo de filme PVC e a pessoa só segurar assim, tá? Dessa forma também funciona, porque tu não tá esticando o dedo, tá? Então é só deixar o dedo mais escorado assim, para poder conseguir fazer essa colagem correta. E depois tirar e a tatuagem vai sair 100% certinha. Na hora de tatuar, vocês podem dobrar a mão para que essa pele fique mais esticada e fique mais fácil de tatuar. E só lembrando que tatuagem nos dedos provavelmente vai precisar de retoque. Isso você tem que falar para as pessoas, tá? Tatuagem no dedo vai precisar de retoque, 1, 2 ou até 3 retoques, tá? Com certeza. Decalque na mão segue o mesmo princípio. A gente nunca pode colar o decalque com a mão fechada. E a partir do momento que a gente voltar a mão para a posição natural, esse desenho ele vai ficar desfigurado, ele vai ficar mais achatado. E isso vai desfigurar o nosso desenho e não é a forma correta. No caso da mão, a aplicação tem que ser feita com a mão em posição natural. A mão também se aplica ao mesmo caso, tá? A gente pode fazer com a mão escorada em alguma coisa, tá? O que a gente não pode é esticar muito aqui, ó, tá? Então aqui a gente não pode esticar, ó, esse ossinho do dedo aqui de cima,
Quanto mais a gente fecha a mão, mais ele estica a parte de cima. Então até que assim, ó, o dedo até que assim, ele praticamente não tem efeito nenhum. Então vocês podem deixar a mão levemente inclinada ou segurando alguma coisa assim, mas sem fazer muita força. Faz essa aplicação e o desenho ele vai ficar muito melhor, ele vai ficar com a proporção correta e por mais que a gente feche a mão, ele não vai desfigurar tanto quanto se a gente aplicasse com a mão fechada. Ó, aqui é bem importante falar, tá? Essa parte que eu tô falando da parte interna do bíceps, não tem uma forma errada de colocar o decalque, é uma forma certa, enfim, tá? Porque a pessoa só vai perceber esse decalque quando alguém mostrar. Mas é importante a gente entender também como que a pessoa mostra, porque dificilmente a pessoa mostra esticando o braço, ou dificilmente a pessoa mostra com o braço dobrado, a não ser que seja homem que vai querer mostrar bíceps, né? Então o que tu faz? Normalmente a pessoa mostra com o braço esticado assim, normalmente, levemente flexionado, tá? E dessa forma, a gente tem essa área que eu falei, ó, ela fica mais homogênea, ela fica mais circular. Porque se a gente faz reto, ela fica mais inclinada para cá, ó. Essa diagonal que eu vou falar aí. Se a gente fecha muito o braço, a gente vai ter diagonal para cá, ó. Então essa parte vai ficar mais gordinha embaixo e aqui vai ficar mais para cima no outro lado. Se a gente deixar em 45 graus, vai ter essa área mais homogênea toda para poder colar o decalque, tá? Então presta atenção. A tatuagem na parte interna do bíceps é um pouco mais livre, porque é uma área onde ela só vai aparecer quando a gente mostrar a tatuagem. Normalmente a gente coloca o decalque com o braço reto, e dessa forma o decalque pode ficar bom, porém qualquer dobra do braço ele vai ficando cada vez mais desfigurado, e normalmente a gente não mostra a tatuagem com o braço totalmente esticado. Cara, isso aqui é bem importante entender também, tá? Ó, olha quando a gente dobrou o braço, olha como ficou desfigurado esse desenho. E a gente fez a colagem dele, ó, com o braço esticado, tá? Então, ó, o braço esticado ficou perfeito. Perfeito. Dobrou um pouquinho, tudo bem, deu uma desfigurada, mas não é nada sério, né? Mas agora olha só quando fica o braço dobrado. Fica muito desfigurado. Agora olha a diferença de colar em 45 graus. Tatuagem com o braço totalmente esticado. Então, como pode ficar melhor? Se vocês pegarem o braço e esticarem reto, vocês vão ver que ele vai ficar meio na diagonal, a parte mais ampla. Se vocês inclinarem 45 graus, vai ficar um pouquinho mais vertical. E se vocês inclinarem 90 graus, ele vai inverter para outra diagonal. Então, se colar em 45 graus, vai ficar muito melhor o teu decalque e fica muito mais fácil para a pessoa, quando ela for mostrar a tatuagem, ela ficar já na melhor posição possível para que ela não tenha nenhum tipo de deformação. E olha como ficou bom, tá? E nesse caso, a gente acaba tendo uma área maior do braço quando a gente tá em 45 graus. Então a gente fica com uma área mais homogênea, ela fica maior, essa área é homogênea. Então o desenho ele acaba ficando muito mais, ele assenta muito melhor, tá? Dessa forma, a distorção que ela vai ter quando a gente estiver com o antebraço reto ou com o antebraço em 90 graus, vai ser muito menor do que se a gente colasse ela com... Olha a diferença de distorção, tá? Com o braço reto, tá tranquilo. Com o braço 90 graus, tá distorcido, mas ainda dentro do tranquilo. Diferente desse aqui, ó. Quando a gente botou 90 graus, olha a diferença. Ficou muito distorcido o desenho, né? Então, se vocês colarem no meio termo ali, fica tranquilo. Ou com o braço em 90 graus. O antebraço também segue a mesma ideia. É uma tatuagem que ela só vai aparecer quando a gente for mostrar ela. Aqui eu não fui tão preciso, tá? O antebraço ele é uma tatuagem que aparece muitas vezes, na verdade. Quando a gente tá escrevendo, quando a gente... Enfim, vários momentos do dia ele aparece muito mais do que a tatuagem dentro do bíceps, tá? Eu não fui tão correto, tão preciso nesse ponto. Mas o que eu quis dizer é que a gente vai olhar a tatuagem em si quando esticar o braço, certo? Quando a pessoa for mostrar. Porém, é importante entender o seguinte, ó. A gente nunca estica o braço, nunca mostra o braço assim, reto, 100% reto, tá? A gente sempre mostra assim, ó. Ele fica levemente inclinado. Porque ninguém vai fazer força para mostrar o braço. Ele sempre fica levemente inclinado. Essa inclinação, tá? É uma inclinação ideal para a gente fazer a colagem do decalque. Se a gente colar o decalque assim, ele também vai ter alteração quando mostrar, tá? Então o ideal que vocês podem fazer é o seguinte. É pedir para a pessoa, me mostra o teu antebraço. Como é que tu mostra ele normalmente? A pessoa vai mostrar a curvatura que o braço dela faz normalmente, tu pode colar nesse ponto, tá? E ela acaba sendo bem mais fácil de aplicar. A gente só nunca aplica com o antebraço muito esticado para não acabar deformando quando o nosso braço naturalmente dobrar. Porém, se o decalque for muito grande, ele vai acabar invadindo a área externa do nosso braço. E isso vai atrapalhar caso a pessoa queira fazer outras tatuagens. Tá. O que eu quis falar nesse caso é o seguinte, ó. O decalque em si não ficaria errado nesse ponto, tá? O porém é que ele tomaria um espaço muito grande aqui da frente. E essa área da frente, ela acaba sendo uma área crucial pra gente fazer outras tatuagens pro lado de fora do braço. Então, o lado de fora do braço é importante que ele esteja limpo, livre, desimpedido para fazer outras tatuagens. Mas se a pessoa quer fazer a tatuagem dessa forma, então também tá correto, tá?
Então o que a gente pode fazer? A gente pode trocar o nosso desenho maior por um desenho menor, onde ele fique só na área do antebraço mesmo, e dessa forma, quando a gente colar o decalque, a tatuagem vai sair bem feita e ela não vai invadir o outro espaço do braço, que futuramente pode levar a uma outra tatuagem, então a gente deixa essa área mais livre para futuras tatuagens. Então, como vocês puderam ver aí, a forma que a gente cola o decalque, ela conta muito para se a tatuagem vai ficar boa ou não, porque muitas vezes acontece isso, a gente cola o decalque, não está na posição correta, e aí a gente faz a tatuagem linda, perfeita, muito bonita. Quando a gente vai tirar foto, a gente percebe que ela tá distorcida. A gente fala, tipo, caraca, o que houve? A tatuagem tava tão boa. A gente colou de forma errada. Principalmente antebraço, tá? Antebraço, se tu colar o decalque muito reto, quando o braço dobrar normalmente, esse reto vai dar uma esticada, então ele vai dar uma encolhida, tá? E isso acaba não ficando muito bom. Então, nesse caso, o ideal é vocês colarem sempre com a postura mais natural da pessoa, e, na verdade, em todos os casos, né? Quando possível. No caso, quando for que nem costela, a gente consegue levantar um pouquinho o braço sem desfigurar muito. Quando for a parte dentro do braço, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de jogo aí. Mas normalmente vocês vão fazer sempre com a pessoa da forma mais tranquila, mais relaxada possível. Por exemplo, decalque nas costas. Tu vai pedir para a pessoa tomar uma postura, ficar com uma postura normal, mas ela não pode estufar o peito de forma que ela não é, porque isso vai desfigurar o desenho toda vez que ela tiver com a tatuagem, entendeu? Então a pessoa tem que estar na postura natural dela, a pessoa tem que estar na postura natural para conseguir ter o decalque da forma mais legal, da forma mais homogênea, porque senão ele vai acabar ficando desfigurado e a culpa, lógico, é da gente. A gente tem que guiar as pessoas para conseguir fazer isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm dúvidas, eu tenho certeza que vocês têm dúvidas de outros decalques, principalmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e valeu!